Eu tava aqui arrumando o cenário, arrumando, tentando botar o mais bonito possível e pensando, mas por que eu tô com essa preocupação? Por que hoje eu coloquei 2 brincos? Aí eu fiquei pensando, falei, a lua cheia foi em Virgem. Virgem, Libra. Libra é o signo regido por Vênus, né? Vênus que é beleza, né? E minha Vênus é super exaltada, porque minha Vênus é em Libra. Então hoje eu tô assim com uma conjunção libriana que tá me fazendo assim não poupar esforços para trazer beleza para todos nós. Então vamos começar mais um achocolatado com café, café com tarô. Bora lá. Ai, gente, olha só. Hoje eu fiz assim, por isso que eu falei que é achocolatado com café. Porque primeiro botei o achocolatado, falei, não vou ferver água, não vou fazer nada. Aí eu simplesmente fui lá, peguei o meu café solúvel e uma colher caprichadinha, pá, dá aquela espuminha, e manda ver. Só que, como eu falei pra vocês, eu perdi um bom tempo, quer dizer, perdi não, investi um bom tempo aqui em deixar as coisas o mais belas possíveis pra vocês enquanto eu fizesse a leitura. Olha só, peguei os meus tesouros mais valiosos aqui pra colocar à vista pra vocês. Então, assim, isso foi tudo muito instintivamente, mas é lógico que, né? Enquanto eu tava fazendo, por que não dar uma destrinchada no que tá acontecendo, já que ó. E aí no fundo do maço, e eu embaralhei isso aqui, hein? No fundo do maço, 4 de paus. 4 de paus é o que? A nossa casa, é o que nos cerca, é a necessidade da gente sentir esse aconchego da beleza, do luxo, do conforto. E aí eu ia falar pra vocês também sobre a história da pena de pavão e porque eu cismei com pena de pavão de repente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa história lá pro finalzinho. Quem tiver interesse em saber, vai lá pro final. Quem não tiver, fica aqui que vai começar a leitura. E a gente lembrando só pra todo mundo que apesar de eu falar assim, a lua tava não sei o que. Gente, tempo é uma ilusão, isso é uma leitura temporal. Se você chegou aqui, é o momento de você escutar o que vai ser falado aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma carta desse tarô aqui, depois a gente vai conversar com o outro, que é o Light Seers, que tá querendo conversar mesmo, tá? Essa carta aqui, eu acho. Que maravilha! Já senti essa energia. Adivinha que carta que é? A força. Então, a força é o seguinte, a força é confiança, a força é, e aí é curioso, porque eu estava estudando essa carta outro dia, é curioso ela aparecer. Eu estou estudando um livro que se chama Os Segredos do Rider-Waite, que é esse tarô que eu uso aqui. E aí, como a ilustradora, porque eu também sou ilustradora, então isso me interessa muito, então como a ilustradora e o autor desse tarô foram escondendo pequenos sinais e tal. E que muitas vezes, por conta da impressão, né, meio tosca, por conta do fato disso ter sido feito lá no começo do século passado, ou seja, sem tanta qualidade pra gente de repente abrir isso num iPad e olhar e falar, olha, tem um easter egg aqui, olha, tem uma cruz lá no fim desse caminho, ou seja, alguém morreu, enfim. E aí eu tava vendo uma série de coisas, e uma das coisas que eu me lembro de ter lido no livro do Jodorowsky, logo que eu comecei a estudar tarô, e que depois de um tempo eu simplesmente esqueci, é que, veja bem, aqui a gente vê a imperatriz conversando, domando, se entendendo com esse lado dela, que é um lado mais selvagem, é um lado mais com a sexualidade mais solta, é um lado mais instintivo. E aí você pode ver
que uma das mãos dela corresponde aqui à cor. Só um minutinho. Pode entrar! Corresponde à cor do rosto. Ou seja, preste atenção. E a outra mão, que é a mão que está na boca da fera, é uma mão que já tem a mesma cor dessa fera. Ou seja, é algo que é indivisível, faz parte da gente, entendeu? É como se ela aqui estivesse, você não conseguisse meio que distinguir onde começa a mão e onde começa essa fera. Então, essa carta para mim obteve um upgrade no fato, na simbologia da gente conseguir, não é manipular no mau sentido, é manipular no bom sentido, como a gente manipula as nossas energias, ou seja, manipular no sentido de usar a nossa própria energia para moldar a energia ao redor e dentro, porque faz parte da gente, né? E usar essa força para... A força também tem muito isso. Defender as nossas opiniões. Defender o nosso posicionamento. Defender, por exemplo, a nossa existência. Pensar que em 2023 tem gente que ainda precisa ter muita força para simplesmente ter o direito de existir aqui. Então a carta da força traz tantos questionamentos maiores até do que simplesmente essa coragem, essa autoconfiança, essa sensualidade bem trabalhada, o você muitas vezes saber usar a força no momento certo, a mãe que de repente numa situação de dificuldade levanta um carro, sabe? Esse tipo de coisa, de você buscar a sua força, buscar algo, também tem, mas ao mesmo tempo também, gente, eu fui lá longe, pera, que às vezes eu vou, pego o fio da meada, daí eu volto. E então, você pensa que assim, o quão é importante a gente defender as nossas ideias e defender também o direito que não só nós temos, mas que todos nós temos de existir da maneira que a gente quer existir. E não da maneira que a gente acha que o outro tem que existir e não da maneira que o outro acha que a gente tem que existir. Então aqui também é achar dentro até da nossa besta fera, muito da nossa essência, que às vezes a gente não coloca para fora, porque a sociedade diz que não é para colocar. Principalmente aqui eu vejo, porque é uma figura feminina, é a imperatriz, é a energia feminina do tarô. Quantas vezes a gente precisa, e ó, acho que foi ontem, né, que foi o Dia Internacional da Mulher. Quantas vezes a mulher às vezes precisa sufocar a sua própria existência só para existir nesse mundo, que é um mundo muito machista ainda, né? Então, vamos lá. Eu estava falando da energia feminina que muitas vezes também precisa esconder a própria força para não abalar a torre do paternalismo, que é uma torre sem estrutura, porque é uma torre que nega a própria raiz. A raiz é terra, a raiz é feminina, entendeu? Onde que essa torre está fincada? Entendeu? Então, assim, é você estar muito no alto, né? Eu acho que agora o negócio tomou um corre feminista aqui que ninguém segura mais, tá? Porque, assim, é o que vem, né? É o que vem, é o que está sendo conversado na estratosfera, na uberfera e não sei o que vem aqui pro tarô. Foi tudo, por exemplo, foi tudo que foi conversado nas redes sociais e que eu vou ver hoje, porque eu vou
Tô gravando isso super cedo, hoje é o dia 8, amanhã vai ser o dia que vocês vão estar vendo isso. E eu já tô pegando toda essa movimentação aqui, entendeu? De qual é o papel da mulher, o que a mulher pode e o que não pode fazer na sociedade. Por exemplo, a Shakira pode falar mal do marido dela, que foi um... Entendeu? Pode. Por que não pode? Por que há um silenciamento do feminino? E por que muitas vezes esse silenciamento do feminino começa com a gente? Porque aqui é o seguinte, essa fera, a gente está com a mão na boca da fera. A gente tanto pode abrir e falar, fala, sai, expressa, quanto a gente pode falar, fecha, reprime, engole, entendeu? E aí? Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acham, o que é que vocês fazem e quais foram as reflexões, né, que esse 8M, hashtag 8M, trouxe para vocês. Bom, vou deixar essa carta da força aqui e aí vou tirar aqui com esse outro tarô mais algumas coisas. Vou tirar aqui pra gente 3 cartinhas, tipo o coração da questão, é força e desafio. O coração da questão já saiu aqui, meu povo, e é um 4 de ouros. E aí a gente tá numa sucessão de 4s, hein? Ontem, vocês lembram da leitura? E a lição aqui é tipo assim, a lição aqui, muita coisa que a gente vai aprender quando a gente não estiver tentando aprender. Existe muita coisa que a gente vai aprender quando a gente não estiver tentando aprender, que agora eu lembrei, era o 4 de espadas, e olha como o 4 de espadas simplesmente fugiu da minha cabeça. Eu tentei lembrar, gente, são só 4, são só 4 quatros, né, e eu não conseguia lembrar o que é que tinha saído. Isso já é um sinal de que a mente da gente está precisando desse descanso que o 4 de espadas pede. Bom, e aí veio o 4 de copas no fundo do maço, falando que é porque a gente, de repente, não está conseguindo equilibrar os nossos interesses ou distribuir os nossos interesses. A gente está com foco muito numa coisa só. Bom, aí veio o 4 de ouros. E quando eu tava voltando lá da padaria, eu tava justamente pensando nisso. Tipo assim, 2 4, quais foram os 4 que ficaram de fora? E o primeiro 4 que eu pensei foi o 4 de paus, que é essa coisa da casa. E se eu não me engano, o 4 de paus estava aqui no fundo do maço. É isso, lembrei. No começo dessa leitura, a gente pegou o 4 de paus, estava no fundo do maço, quando eu estava falando do quê? Dessa energia da gente se cercar de beleza, de coisas bonitas, da casa, do conforto, dos 2 brincos, porque não é exagero? É. Então, olha só, vieram todos os 4. Quando vem todos os 4, é tipo assim, tudo o que a gente precisa olhar para conseguir a energia do 4, que é a energia da estabilidade. E já faz um tempo que eu tô falando que as coisas estão levemente tremendo ali no underworld, ali embaixo, na terra. Tem coisa acontecendo, tem energia se modificando, sabe? E isso pode gerar um certo... um desabor interno, uma sensação de inquietude, né? Que é legal a gente olhar para a gente conseguir, então, estabilizar. Então, primeira carta que veio aqui no coração da questão, 4 de ouros. Então, de todos os 4, o mais importante é o 4 de ouros, que é o que nos dá essa sensação de estarmos bem de saúde, estarmos com o teto em cima da nossa cabeça, estarmos com a geladeira com comida suficiente para nos manter. É também a gente saber que a gente tem a capacidade de ganhar o nosso sustento e de nos manter ganhando o nosso sustento, que a gente não é um cachorro de um pulo só, a gente sabe pular, rolar, dar a patinha, fazer várias coisas, entendeu? E que a gente tem toda a capacidade da gente se manter aonde quer que a gente vá, porque aqui essa carta muitas vezes, quando ela se desafia, quando a gente entra pra sombra dela, a gente pode ficar, por exemplo, com medo. Aqui eu sempre
eu sempre vejo essa carta como assim, um apego grande, que ela tá agarrando essa bolsa aqui, que parece que, né, tá com medo que alguém vá arrancar. Um apego que foi conquistado por um medo de sair de um lugar bacana e voltar para uma situação difícil, né? Então, a gente tem aqui uma força também de autoconfiança, e essas duas cartas agora voltou, a energia da força voltou e falou assim, não se esquece de mim, que é o seguinte aqui, é tipo, manter as conquistas do feminismo, manter as muitas conquistas que vieram antes, das que foram super fortes, corajosas antes da gente. Isso aqui é uma carta da gente manter aquilo que a gente conquistou. E aí, no coração da questão, tá essa estabilidade, manter o nosso direito de estar, de ser, né, de quem quer que seja que se declare mulher, pode andar nesse mundo. Tantas questões que se envolvem aqui, as questões das mulheres trans, dos homens trans, sabe? É muita coisa que a gente precisa reavaliar. A gente não pode ficar também, esse 4 aqui, quando fica estagnado, a gente não pode ficar também preso a conceitos lá de trás, entendeu? Ou de coisas que falaram pra gente que isso é pecado, isso não se faz, homem é homem, mulher é mulher. Gente, a gente veio aqui para ser o que a gente deseja ser. Lembra, lá no começo eu falei, sem que o outro dite aquilo, e o outro, você coloca o que for aí nesse papel de outro, menos você. Né? Então, assim, realmente agarrar com força o direito que você tem de existir e de falar aquilo que você deseja, de defender não só as suas conquistas, mas também a sua opinião, o seu lugar na sociedade. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também tomar cuidado com tudo aquilo que nos prende, até enquanto mulheres também, há um machismo que é o machismo 4, é um machismo estrutural, que é o machismo 4, que é um machismo de imperador, que é o patriarcado, tá? Sim, essa leitura está saindo longa, mas olha, c'est la crème de la crème de la crème. Vamos tomar um pouquinho mais de achocolatado com café, que já tá acabando, daqui a pouco eu vou fazer mais. Esse é o coração da questão, vamos ver a nossa força. Já veio, ó. Tá mágica essa leitura. Duas cartas, ixi, que me arrepiei inteira. Olha a nossa força aqui. Ninguém tira aquilo que a gente conquistou. 7 de paus. Ninguém tira aquilo que a gente conquistou. Nossa meta, nossa força agora é a gente construir um futuro feliz para todos, incluindo todos. E ó, eu sabia que a energia ia ser do amor. Eu vou mostrar pra vocês um detalhezinho aqui da minha make que eu tentei fazer. Embaixo dos meus olhos, 2 coraçõezinhos, um azul e um preto. Ou seja, enxergar a vida sempre com a lente do amor, com os olhos de ver a matéria que a gente acha que é sólida, mas que não é. E também enxergar aquilo que é o sutil também, sempre com amor e compaixão, né? E então a gente tem essa força, o que é nosso ninguém tira. 7 de paus é a gente ter a força, a capacidade de levantar para nos defender. É o 7, é o movimento da gente... E o 8 é tipo demonstração de força. Entendeu? Então tá tudo bem. Vamos ver o desafio. E aí, assim, na minha cabeça já veio assim, é o imperador. Vamos olhar o fundo do maço? Desafio é o
Cavaleiro de Paus. E o Cavaleiro de Paus é o quê? É essa autoconfiança. O Cavaleiro de Paus é a gente saber que ser é ser extraordinariamente a gente. É não se pautar pelo pode, não pode da sociedade, entendeu? É ir atrás da nossa paixão. É ser o que a gente é sem pedir licença e sem pedir desculpas, porque a gente nasceu com esse direito de ser. E aí vem a Lady Gaga, além da Lady Guedes. Aliás, vocês já me seguem no Instagram? Lady Guedes, pela deusa tarô. Bom, é a Lady Gaga dizendo I was born this way. I was born this way. Vou botar a Gaga aqui. Pronto, entendeu? E aí me veio o título dessa leitura, que é A gente nasceu para brilhar, entendeu? A gente nasceu para brilhar, para mostrar a nossa força. Brilho é muito a estrela, mas aqui eu sinto que essa força é uma força de Beyoncé, sabe? É uma força do poder feminino. E aqui também me veio outra coisa, hein? Que é a estabilização das conquistas do feminismo. Ó, a força, né? O 4, que é o estável, aquilo que já foi conquistado. A nossa força, o 7, que é tipo, nós temos tudo para reagir e, deixar, e defender aquilo que foi conquistado. Tá vendo? Tem até uma redoma em volta aqui dessa conquista, dessa mulher. E o 10 de copas, que é assim, a gente pensar numa noção de felicidade e tentar construir, construir todos os dias, construir uma felicidade que seja uma felicidade inclusiva. Porque não há felicidade 10 de copas onde há exclusão. E agora eu vou contar a história dos brincos, né? Esse ano que passou, que foi o ano que eu resolvi vir aqui para o Nordeste, e aí quando eu vim para cá, para Natal, eu comecei a ver muito pavão. Em tudo quanto era lugar eu via pavão na timeline, eu via pavão num logotipo, eu via pavão na praia, numa estampa de canga, eu via pavão, por exemplo, num restaurante, eu via pavão e tigre. Aí eu fui pesquisar e tal, eu comecei a descobrir algumas coisas que eram dois símbolos da deusa Sarasvati. Incrível. E eu comecei a estudar um pouco isso, não muito, estudei um pouquinho ali. E aí eu falei, gente, eu sinto que isso, e eu comecei, com os meus estudos, eu comecei a sentir que isso era um chamado para que eu voltasse a me conectar com essa força feminina. Porque eu tava num momento em que eu tava muito me apagando, assim, eu queria ficar tão fora do radar, que eu não passava maquiagem, eu não fazia nada, não sou, sabe? Parecia que eu andava meio até de cabeça baixa, porque eu tava num momento tão fechada, me recuperando, que eu não queria. E a pena de pavão foi justamente o sinal de que a cura já estava sendo processada e que eu podia voltar a me colocar da maneira como eu sou, que era seguro para mim. Seguro. 4 de ouros. Era seguro para mim me manifestar no mundo da maneira como eu sou, como eu gosto de aparentar, com o coraçãozinho na testa, entendeu? Do jeito que eu sou. É seguro ser eu. É seguro ser você, tá? Então essa é a história do pavão. Aí tem um amigo que eu fiz aqui na praia, que é um artesão. E aí, conversando um belo dia com ele, eu falei assim, pô, eu quero um bico de pena de pavão, eu vou fazer pra você. Aí ele fez o primeiro que ele fez é esse aqui, ó, que é daqui pra baixo só. Mas eu achei ele meio chinfrinho, acabei mudando, acabei modificando, colocando umas outras coisas aqui pra ele ficar do meu gosto.
Mas o outro que ele fez, que é esse aqui, é maravilhoso, eu amo, e acabou virando meio que assim uma decoração do canal, porque é algo de tanta beleza, é algo que nos deixa assim, o pavão, as penas do pavão são tão lindas, são tão, elas são uma demonstração tão poderosa da natureza e da força, da beleza na vida da gente, que eu escolhi para ficar aqui sempre acolhendo vocês, e que hoje está aqui porque, né, gente, ativou a minha Vênus, então hoje eu vou, tipo, virar assim um abajur, entendeu? Um candelabro de cristais, assim, se puder eu penduro tudo em mim hoje. É isso, pessoal. Um grande beijo e até amanhã. A gente se vê amanhã aqui no Café com Tarô.